Existem 4 estratégias comprovadas pela ciência, estudadas em universidades do mundo inteiro, que têm o poder real de recuperar e até ampliar a memória em pessoas acima dos 45, 50, 60 anos. Não são suplementos milagrosos, não são aparelhos caros, são mudanças que você pode começar hoje. Agora, nesse momento em que você está me assistindo, a primeira coisa que a ciência descobriu e que a maioria das pessoas ignora completamente é que a memória não é um arquivo. Ela não funciona como uma gaveta onde você guarda coisas e depois vai lá buscar. A memória é um processo vivo. Ela se reconstrói cada vez que você acessa uma lembrança. E isso muda tudo, porque significa que você pode treinar esse processo. Significa que o esquecimento não é uma sentença, é um sinal de que o processo de consolidação da memória está precisando de ajuda. E o primeiro truque, o primeiro caminho comprovado pela ciência, tem a ver com o sono, eu sei. Você provavelmente já ouviu falar que dormir bem faz bem para a saúde. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o mecanismo específico que acontece dentro do seu cérebro enquanto você dorme. Existe uma fase do sono chamada sono de ondas lentas, que acontece principalmente nas primeiras horas da noite. Durante essa fase, o hipocampo, que é a região do seu cérebro responsável por consolidar as memórias, literalmente envia os arquivos do dia para o córtex cerebral, que é onde as memórias de longo prazo ficam armazenadas. É como se o hipocampo fosse um escritório temporário e o córtex fosse o arquivo permanente. E essa transferência só acontece durante o sono profundo. Quando você dorme mal, quando você acorda várias vezes durante a noite, quando você vai dormir tarde e acorda cedo com frequência, esse processo de transferência é interrompido. E o que fica? Fragmentos, lacunas, aquela sensação de que a informação estava lá, mas sumiu. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience mostrou que pessoas privadas de sono profundo por apenas uma semana apresentaram redução significativa na capacidade de consolidar novas memórias. Não meses, uma semana. Então, o que você precisa fazer? Não é só dormir mais horas, é criar condições para um sono de qualidade. O quarto precisa estar escuro. A temperatura precisa ser mais baixa do que a do restante da casa, entre 18 e 21 graus é o ideal. Telas de celular e televisão nas 2 horas antes de dormir estimulam a produção de cortisol e bloqueiam a melatonina, que é o hormônio que prepara o cérebro para o sono profundo. E tem mais uma coisa que poucos falam: a consistência. Ir dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive no fim de semana, sincroniza o seu ritmo circadiano de um jeito que transforma a qualidade do sono em semanas. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. E eu atendi uma paciente, dona Carminha, 58 anos. Ela veio até mim desesperada porque estava esquecendo compromissos, nomes onde colocava as coisas. Ela achava que estava desenvolvendo alguma doença séria. Conversando com ela, descobri que ela dormia de 4 a 5 horas por noite há anos. Trabalhava até meia-noite e acordava às 5 da manhã. Quando ela ajustou o sono, em menos de 2 meses, ela mesma me ligou para dizer que havia lembrado o aniversário de todos os netos sem precisar olhar o celular. Isso é o que o sono faz. É dramático assim. O segundo truque é um que eu chamo de o poder do esquecimento intencional. Parece contraditório, eu sei, mas me acompanha. Existe uma técnica chamada recuperação espaçada, do inglês spaced retrieval, que foi estudada por psicólogos cognitivos durante décadas e que, na prática, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para fortalecer a memória. A ideia central é simples, mas profunda. Toda vez que você tenta lembrar de algo, especialmente quando está no limite do esquecimento, você fortalece esse caminho neural de um jeito que simplesmente reler ou revisar não consegue fazer. Sabe quando você aprende algo novo e você lê de novo, lê de novo, lê de novo, achando que vai memorizar? Isso não funciona. Isso dá a sensação de familiaridade, mas não constrói memória real. O que constrói memória real é o esforço de recuperação, é você fechar o livro, olhar para o teto e tentar se lembrar do que acabou de aprender. É você se perguntar 3 horas depois, 3 dias depois, uma semana depois, o que foi mesmo que eu aprendi e tentar lembrar antes de buscar a resposta. Pesquisadores da Universidade de Washington publicaram um estudo que comparou dois grupos de estudantes. Um grupo revisava o material repetidamente, o outro praticava recuperação espaçada, tentando se lembrar do conteúdo em intervalos crescentes. Depois de uma semana, o grupo que praticou recuperação espaçada lembrava quase o dobro do conteúdo. Depois de um mês, a diferença era ainda maior. O cérebro interpreta o esforço de lembrar como um sinal de que aquela informação é importante.
E quanto mais importante o cérebro acha, mais recursos ele aloca para manter aquela memória viva. Como você pode aplicar isso na sua vida cotidiana? Simples. Quando alguém te apresentar, repita o nome da pessoa em voz alta. Isso já é um primeiro ato de recuperação. Depois, no final do dia, tente lembrar o nome sem olhar nenhuma anotação. No dia seguinte, tente de novo. Quando você ler alguma coisa importante, feche e tente resumir em voz alta o que leu, com suas próprias palavras. Quando sair de uma reunião, de uma consulta médica, de uma conversa importante, reserve 2 minutos para tentar reconstruir mentalmente o que foi dito. Esses 2 minutos valem mais do que 1 hora de releitura. O terceiro truque é o que talvez mais surpreenda as pessoas quando eu conto. É o exercício físico. Não uma atividade cognitiva, não um jogo de memória, movimento físico. E a razão por trás disso é uma das descobertas mais empolgantes da neurociência dos últimos 20 anos. Durante muito tempo, a ciência acreditava que o cérebro adulto não era capaz de criar novos neurônios. Achava-se que você nascia com um número fixo e só perdia ao longo da vida. Isso foi derrubado. Existe um processo chamado neurogênese, que é a criação de novos neurônios. E ele acontece principalmente em uma região do hipocampo chamada giro denteado. E sabe o que estimula esse processo de forma mais poderosa do que qualquer outro fator? Exercício aeróbico, uma substância chamada BDNF, que significa fator neurotrófico derivado do cérebro, é liberada durante o exercício físico. Essa substância age literalmente como um fertilizante para os neurônios. Ela estimula o crescimento de novas conexões, fortalece as conexões existentes e protege o tecido cerebral contra o envelhecimento. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine acompanhou adultos entre 55 e 80 anos que praticaram exercício aeróbico moderado 3 vezes por semana durante um ano. Ao final do estudo, o hipocampo dessas pessoas havia crescido em volume, não mantido, crescido, e os testes de memória mostraram melhora significativa em comparação ao grupo que não praticou exercícios. Isso significa que você não precisa virar atleta, não precisa ir para academia todos os dias. 30 minutos de caminhada rápida, 3 a 4 vezes por semana, já é suficiente para estimular a produção de BDNF e iniciar o processo de regeneração cerebral. O que importa é elevar a frequência cardíaca, fazer o coração bater mais rápido por um período sustentado. Esse sinal fisiológico é o que aciona os mecanismos de neuroproteção no cérebro. Mas tem um detalhe que eu preciso ressaltar porque ele faz toda a diferença. A consistência importa mais do que a intensidade. Um dia de exercício intenso não tem o mesmo efeito que 30 minutos 3 vezes por semana durante meses. O cérebro responde ao estímulo repetido, é a regularidade que cria a mudança estrutural. Então, se você nunca praticou atividade física ou se parou há muito tempo, o recado é esse: comece pequeno, comece com 15 minutos, comece caminhando no quarteirão. O importante é começar, o seu hipocampo vai agradecer. E agora chegamos ao quarto truque. E esse é o que eu costumo deixar por último porque, na minha experiência, é o que mais transforma. É o que mais emociona as pessoas quando elas entendem o que está acontecendo. Esse truque tem a ver com a forma como você presta atenção, com a forma como você está presente no momento em que as coisas acontecem. A maioria dos casos de esquecimento que eu vejo no consultório não são de memória fraca, são de atenção fragmentada. A pessoa não esqueceu onde colocou as chaves. A pessoa nunca registrou conscientemente onde colocou as chaves porque no momento em que colocou, a mente estava em 5 lugares ao mesmo tempo. O telefone tocou, a televisão estava ligada, um pensamento sobre o trabalho de amanhã surgiu. E o cérebro simplesmente não processou o ato de colocar a chave sobre a mesa como algo digno de registro. Existe uma diferença fundamental entre ver e observar, entre ouvir e escutar, entre viver um momento e registrá-lo. E essa diferença, do ponto de vista neurológico, é a diferença entre ativar o hipocampo ou não. Quando você está plenamente presente em um momento, quando você está com atenção intencional sobre o que está acontecendo, o hipocampo recebe o sinal de que aquilo importa, e o que importa o cérebro memoriza. A prática que a ciência validou para desenvolver essa capacidade de presença intencional é chamada de atenção plena ou mindfulness. E antes que você feche esse vídeo achando que eu estou indo para um caminho espiritual ou filosófico, preciso te dizer que os estudos sobre mindfulness e memória são alguns dos mais sólidos e replicados da neurociência moderna. A Universidade de Harvard publicou pesquisas mostrando que 8 semanas de prática de atenção plena, apenas 20 minutos por dia, produziram mudanças mensuráveis na espessura do córtex pré-frontal e na densidade do hipocampo. Mudanças estruturais, no cérebro, em 8 semanas. O que é a prática na realidade?
É aprender a trazer a atenção de volta ao presente de forma repetida, é perceber quando a mente viajou para o passado ou para o futuro e, gentilmente, devolver ela para o que está acontecendo agora. Isso é um treino. Exatamente como levantar peso treina um músculo, trazer a atenção de volta treina o circuito de atenção no cérebro, e quando esse circuito fica mais forte, você registra mais, você consolida mais, você lembra mais. Na prática, você pode começar de forma muito simples. Quando for comer, coma sem tela. Sinta o sabor. Perceba a temperatura. Isso não é um capricho. É um treino neural. Quando for caminhar, caminhe com atenção ao que está ao redor. Nas cores, nos sons, nas sensações dos pés no chão. Quando alguém estiver falando com você, coloque o celular para baixo e realmente ouça, não para responder, para ouvir. Esses atos simples, praticados com intenção, reconstroem aos poucos a capacidade do cérebro de estar presente. E um cérebro presente é um cérebro que lembra. Eu tenho um paciente, seu José, 64 anos, aposentado, que chegou até mim com uma queixa que eu ouço muito. Ele dizia que estava virando um peso para a família, que precisava perguntar as coisas várias vezes porque esquecia, que se sentia inferior, envergonhado, que estava deixando de participar de reuniões de família porque tinha medo de não lembrar o nome dos netos e causar constrangimento. O nível de sofrimento que o esquecimento causa nas pessoas não é só cognitivo, é emocional, é profundo. Com seu José, trabalhamos as 4 frentes ao mesmo tempo. Ajustamos o sono, introduzimos a recuperação espaçada na rotina dele, com exercícios simples de memória no dia a dia. Começamos com caminhadas de 20 minutos todos os dias e ele começou a praticar 5 minutos de atenção plena antes de dormir. Em 4 meses, a mudança foi tão visível que a família dele me ligou para perguntar o que havia acontecido. Ele estava contando histórias completas, lembrando datas, participando ativamente das conversas. Não porque ele tomou algum remédio, porque o cérebro dele respondeu ao cuidado que ele passou a oferecer. E é isso que eu quero que você entenda. O envelhecimento é real, a gente não vai fingir que o tempo não passa, mas envelhecimento não é sinônimo de deterioração inevitável. O cérebro é um órgão com uma capacidade de adaptação que a ciência ainda está descobrindo. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões, de se recuperar de danos, não desaparece aos 50 anos, não desaparece aos 60, não desaparece aos 70. Ela está lá esperando por um motivo para ser ativada. E esses 4 caminhos que eu te apresentei hoje são exatamente isso. São os gatilhos que a ciência identificou como os mais poderosos para ativar a neuroplasticidade em adultos maduros. O sono profundo que consolida a recuperação espaçada que fortalece os caminhos neurais. O exercício aeróbico que fertiliza o cérebro com BDNF e a atenção plena que garante que as experiências sejam registradas antes mesmo de precisarem ser lembradas. Não existe um único desses fatores que funcione em isolamento de forma mágica. Mas quando você começa a construir esses hábitos ao mesmo tempo de forma gradual e consistente, o efeito cumulativo é extraordinário. É como fortalecer os 4 pilares de uma estrutura. Cada pilar importa. E juntos eles sustentam algo que você pensou que estava perdendo. A clareza, a presença, a confiança de que você vai lembrar. Tem uma coisa que eu ouço muito dos meus pacientes quando começam a melhorar. Eles não dizem que a memória voltou, eles dizem que eles voltaram. Voltaram a ser a pessoa que se lembrava das histórias, que contava os fatos com detalhes, que participava das conversas sem aquela ansiedade constante de dar um branco. E isso não é pouca coisa, isso é qualidade de vida, isso é identidade, isso é a sensação de que o seu cérebro ainda é seu. Eu quero te deixar com um pensamento que carrego comigo faz muitos anos de prática médica. O cérebro não é um relógio que vai parando com o tempo, ele é mais parecido com um jardim. Se você regar, se você nutrir, se você remover as ervas daninhas do estresse e da privação de sono, ele floresce em qualquer fase da vida. E é nunca tarde demais para começar a cuidar do jardim. Se você ficou até aqui, eu sei que isso importa para você. E talvez importe para alguém que você ama também. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Com aquela pessoa que vive dizendo que a memória está falhando e que acha que não tem mais jeito. Porque tem. A ciência mostrou que tem. E eu passei toda essa conversa te provando isso. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu continuo essa conversa sobre cérebro, saúde e longevidade de um jeito que vai surpreender você ainda mais. Clique no card e confira. Você não vai querer ter perdido.